Ele foi extremamente coerente nesse vídeo. Infelizmente. E eu vou explicar o porquê. Ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, Eu não. senti muito, mas eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Olha como ele está conduzindo esse assunto tão sério e tão importante. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo mundo. Ele traz como aqueles que se preocupam com um líder, com um pastor que cometeu um suicídio, que estava doente, como aqueles fracos e doentes de fé. Primeiro ele traz um assunto sobre a psiquiatria, que é uma doença que pode levar à dor, que para mim é a maior dor do mundo. A pessoa chegar ao ponto de não mais querer viver, cometendo suicídio, como algo que não é relevante. E segundo, ele traz como uma fé fraca. Então Jesus, ele era doente de fé. Ele tinha uma fé fraca. Se Jesus, quando recebe a notícia que Lázaro tinha morrido, ele chora, mesmo sabendo que ele era Deus e poderia ressuscitar Lázaro, então Jesus era doente. Jesus era fraco de fé. Segundo ponto de vista desse pastor. Triste demais, né? Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Olha só, esses fracos querem uma posição tua. É claro, são as ovelhas procurando ouvir o seu pastor, ouvir a sua liderança. Como que elas não iam querer uma reação dele? Ouvir o que ele tinha para falar? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou. Olha isso. Então ele não era um homem de Deus. Ele tinha título de pastor. Então deixa eu perguntar um negócio para você. Então se um pastor tiver diabetes, ele não é homem de Deus. Se o pastor tiver hipertensão, ele não é homem de Deus. Ele não é pastor. Olha o nível dessa comparação. Olha a profundidade disso. Então falar que um pastor que tem depressão e cometeu o ato que ele não aguentava mais, cometendo suicídio, é porque ele não era pastor, não é homem de Deus. Ele venceria porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então é isso. Então agora ele traz uma comparação. Então a dor dele é maior que a dor de qualquer outro. Então ele vai trazer para uma comparação de dores, de nível de dor. Também ele quer chamar atenção para ele, para dizer que ele passou por dores e ele aguentou, então os outros não podem passar por nenhuma dor, nem ter outro desfecho. Eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Morreu, acabou. O que eu posso fazer? E a missão da igreja que é cuidar dos órfãos e das viúvas? Então você não vai fazer nada pela família, pelas pessoas que ficaram. Ah, se matou, problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Então ele se matou e o problema é dele com Deus. Nós fizemos a nossa parte. Eu não sei nem mais o que expressar a partir disso. É por isso que eu falo que ele está sendo coerente. Mas coerente com o evangelho que ele criou, e não o evangelho de Deus. Porque o evangelho que Deus nos ensina, do Cristo, é sacrifício em favor da nossa família, dos nossos irmãos. E se existe alguém doente ao nosso redor, nós devemos sim olhar, ficar atentos, nos preocupar, caminhar junto. Esse evangelho pregado, esse discurso feito de que as pessoas elas têm que ter um benefício através de Cristo, receber coisas e não se sacrificar, mas nós vivemos um evangelho onde a mesa é para repartir o pão e não para matar a nossa fome. É inacreditável um comentário desse, através de uma liderança. É inacreditável. Então, não é nosso problema. Então, não é sobre o nosso respeito. Então, ele era um homem fraco de fé. É isso mesmo. É isso mesmo. Realmente, que a gente seja coerente. Mas coerente com o evangelho que Cristo nos ensinou, e não com esse evangelho. Que nós possamos entender que existem doenças mentais que levam a alterações e levam a essa dor tremenda. Até uma pessoa, às vezes, por ativismo, sobrecarga, cometer um suicídio. E que sim, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos irmãos, elas são importantes. E nós devemos sim estar atentos e caminhar junto com eles. Nós somos responsáveis sim por estar junto com os nossos irmãos. Então que você viva essa coerência. E não essa coerência comentada nesse vídeo.